E aí pessoal, beleza? Está começando o primeiro vídeo do Otaku Pop. Esse canal será focado em resumos, reviews e impressões de mangás, novels e animes em geral. Já adianto que se inscrevam aqui, pois muito conteúdo legal será postado e se você não for inscrito, provavelmente vai perder o nosso conteúdo. Agora que você já é inscrito no canal, vamos pro resumão do volume 1 da Light Novel de Classroom of the Elite. Kyotaka Yanokoji é estudante e está pegando um ônibus para ir para o seu primeiro ano na escola secundária de treinamento avançado. Essa é uma importante escola de elite criada pelo governo japonês para apoiar os jovens. Nela, quase 100% dos seus estudantes vão para a universidade ou encontram emprego. Os alunos de lá têm muita liberdade também. Uma senhora entra no ônibus, mas está lotado e não tinha lugar disponível. A Yanokoji fala que cometeu um erro ao pegar esse ônibus. Logo depois, uma mulher pergunta a um estudante do ensino médio que estava sentado na seção de assentos prioritários se ele não pode dar o lugar à senhora. Ele diz que não pode. Então a mulher pergunta a todos os passageiros se alguém estaria disposto a dar seu próprio assento para a senhora. A Yanokoji também decide não dar seu lugar, não querendo se envolver em assuntos preocupantes. Ele notou que a garota do lado dele tinha chegado à mesma conclusão. Depois, uma mulher dá seu assento e a viagem de ônibus prossegue normalmente. A Yanokoji chega à escola e se encontra com a garota que estava sentada ao seu lado durante o passeio. Ela perguntou por que ele estava olhando para ela, e os dois discutem sobre o que aconteceu no ônibus. Eles tiveram o mesmo pensamento em não dar o seu lugar à mulher. A Yanokoji diz que gosta de ficar longe de problemas. Mais tarde, a Yanokoji chega à sua sala de aula e não consegue interagir com ninguém. Depois, ele descobre que está sentado ao lado da garota que conheceu no ônibus. Os dois falam um pouco, se apresentam e observam vários outros alunos entrarem, incluindo o garoto do ônibus, Koenji. A professora de sala chega logo depois e se apresenta como Sai Shabashira. Ela começa a distribuir folhetos com as regras e políticas da escola. Nessa escola, existem algumas regras que a tornam diferentes das demais escolas secundárias. Todos os alunos são obrigados a morar no campus e são proibidos de entrar em contato com qualquer pessoa fora da escola. Deixar a área limite da escola também é proibido. A escola é como se fosse uma cidade pequena. Depois, a professora começa a distribuir cartões de estudante. Ela explica que esses cartões contêm pontos que são usados como moedas em todo o campus, e que você pode comprar qualquer coisa nessa escola. Não existe nada na escola que você não possa comprar. Ou seja, esses cartões são o dinheiro da escola. A distribuição desses pontos é feita mensalmente, sendo que 100 mil pontos já foram depositados. Shabashira fala que a escola mede as habilidades dos alunos, e que todos que passarem no exame de admissão têm valores e méritos. A Yanokoji e Horikita acham estranho esse benefício da escola. A aula termina e Yosuke Hirata, um estudante, fala com a turma e recomenda que todos façam apresentações. Ao mesmo tempo em que se apresenta a turma, vários alunos se apresentam. Kiki Okushida, a garota que ajudou a senhora no ônibus, se apresenta e diz que quer ser amiga de todos. Até que Hirata pede ao próximo aluno que se apresente. O garoto ruivo se recusa a se apresentar. Vários alunos saem da sala de aula, incluindo Horikita, para evitar conflitos e não se apresentam. Apesar disso, as apresentações continuaram e Kanji Iki e Rokuzuki Koenji se apresentam em seguida, seguidos logo da apresentação desajeitada de Yanokoji. Após a cerimônia de abertura, a Yanokoji decide parar na loja de conveniência. Ele encontra Horikita e os dois conversam um pouco sobre o sistema e regras da escola. Depois de conversar um pouco, eles notam o menino ruivo de mais cedo discutindo com o vendedor por ter esquecido seu cartão. A Yanokoji o ajuda a pagar seus bens e se apresenta. Ele e Horikita se admiram e se perguntam como aquela escola se beneficia dando tanto dinheiro aos alunos. Os três conversam um pouco até Sudo e Horikita entrarem em uma discussão que faz com que Horikita vá embora. A Yanokoji e Sudo ficam na frente da loja para comer suas refeições, até que um grupo de estudantes mais velhos chega para afastá-los de onde estão comendo. Os alunos mais velhos saem depois de ter pena deles após saberem que os dois são alunos da classe D. A Yanokoji retorna ao dormitório e recebe um manual sobre as regras do dormitório. Ele acha excelente o sistema que a escola criou para os alunos. Ele ingressou na escola por um motivo: a liberdade que ganhou ao entrar na escola. A Yanokoji agora estava livre para fazer o que quisesse, e estava feliz por ser admitido e animado para começar sua nova vida. No dia seguinte, os alunos da turma 1D começam a relaxar, e Shabashira não faz nada. A Yanokoji lamenta sobre sua incapacidade de fazer amizade com qualquer pessoa na sala de aula até agora. A aula termina e Kushida chama a Yanokoji. Ela explica que está procurando saber mais sobre Horikita, que se recusava a conhecê-la. A Yanokoji afirma que ele mal conhecia a própria Horikita e não poderia ajudar.
Mais tarde naquele dia, depois de ouvir sobre a próxima feira de clubes para alunos do primeiro ano, Ayano Koji decide convidar a Horikita para ir ver os clubes com ele. No ginásio, a dupla ouve vários representantes do clube fazerem apresentações de seus clubes, para tentar atrair os alunos para se juntarem a eles. Até que apenas um único aluno ainda tinha que apresentar. O estudante assume o controle do palco e intimida os alunos do primeiro ano em silêncio, antes de se apresentar como Manabu Horikita. O presidente do conselho estudantil afirma que o conselho estudantil está procurando novos alunos para preencher as vagas do novo ano letivo, e que apenas alunos excepcionais serão considerados para as vagas. Depois que Manabu sai do palco, Suzune fica incapaz de falar. Sudo, Ikki e Yamauchi aparecem e começam a conversar com Ayano Koji. Eles conversam um pouco sobre clubes e convidam Ayano Koji para um bate-papo em grupo que eles criaram. Suzune sai da feira do clube sem dizer nada. Já se passou cerca de uma semana e os alunos da classe 1D vão ter natação. Ikki e Yamauchi chegaram cedo e estão animados para começar a nadar mais tarde naquele dia, para ver as meninas em seus trajes de banho. Os dois falam sobre um plano que eles montaram em conjunto com outro aluno, para registrar e classificar os tamanhos dos seios das meninas da classe. Ikki de repente convida Ayano Koji para se juntar a eles nas apostas sobre quem tem os maiores peitos da sala. Ele decide se juntar a eles para se aproximar de seus colegas e tentar fazer amigos. Começa a aula de natação, Horikita aparece e fala com Ayano Koji. Ela percebe o corpo em forma de Ayano Koji e pergunta se ele faz exercícios físicos. E ele nega, afirmando que é devido à sua genética. Kushida aparece e tenta começar a falar com Horikita, mas é rapidamente rejeitada e se afasta dela. O professor inicia a aula de natação e diz que a turma vai competir entre si em um estilo livre de 50 metros, separados por gêneros. As meninas nadam primeiro, realizando 2 corridas. Horikita vem em segundo lugar geral, com Kushida em quarto e uma garota chamada Kayano Onodera em primeiro lugar. Depois que eles terminam de nadar, Horikita se aproxima e fala com Ayano Koji, que diz que apenas não quer o último lugar. Os meninos têm 3 corridas que seriam decididas com uma final, com Ayano Koji em 10º lugar, Sudo em 2º lugar, Koenji em primeiro e Hirata em terceiro. Kushida e sua amiga vão a um café depois da escola. Kushida tenta convidar Horikita para ir com eles. Horikita rapidamente recusa e diz que ela deveria parar de convidá-la para sair. Quando Ayano Koji está saindo da sala de aula, Hirata chama ele e fala que está preocupado com a atitude solitária de Horikita. Hirata pergunta a Ayano Koji se ele poderia dizer a Horikita para se dar bem com as pessoas, pois ele não quer bullying na classe. Depois, Kushida conversa com a Ayano Koji e diz que quer se tornar amiga de Horikita, e estava procurando ajuda da única pessoa que parecia estar perto dela. Após resistir muito, Ayano Koji concorda em ajudar. Kushida dá a ideia de Ayano Koji convidar Horikita para um café no campus, onde eles iriam inesperadamente encontrar Kushida. Ayano Koji convida e convence Horikita para ir ao café com ele. Eles chegam no café e logo depois Kushida aparece e se junta a eles. Horikita imediatamente percebe o esquema. Kushida reafirma seu desejo de se tornar amiga de Horikita. Horikita pede que ela pare de tentar e que ela ficará com raiva se continuar fazendo isso, acrescentando que, para ela, amigos são desnecessários. Ayano Koji afirma que ele compartilha de seu sentimento com a ideia de que amigos são desnecessários, pois ele afirma que nunca teve um amigo antes de vir para o ensino médio. Horikita nega a semelhança entre eles, dizendo que ela era uma solitária por conta própria, enquanto Ayano Koji era solitário devido à sua incapacidade de fazer amigos. Ela afirma que esteve sozinha nos últimos 9 anos, então se ela estiver sozinha nos próximos 3, não haverá diferença. Ela dá um aviso final a Kushida para deixá-la em paz e depois sai do café. 3 semanas após o início do ano letivo, o comportamento na classe tem piorado, com alunos atrasados, pulando períodos, falando durante as aulas, dormindo ou usando celulares durante o horário de aula. Apesar do comportamento, os professores não prestam atenção e continuam suas aulas normalmente. Devido ao seu mau comportamento e desempenho acadêmico, Sudo, Ikki e Yamauchi ficaram conhecidos como o trio idiota. Além disso, Kei Karuizawa aparentemente começa a namorar Yosuke Hirata, de acordo com rumores que estão se espalhando entre os alunos. No próximo período, Sai anuncia que haverá um exame simulado surpresa, mas que não será refletido no boletim do aluno. Ayano Koji examina as perguntas e percebe que há algumas perguntas extremamente difíceis misturadas com perguntas mais simples.
e sente que algo está errado com o teste. Ele decide fazer o teste da mesma forma que fez o exame de admissão. Durante o almoço, Ayano Koji se junta ao trio idiota, enquanto falam sobre quais garotas eles gostam. Eles cutucam a Ayano Koji sobre seu relacionamento com Horikita, e Ayano Koji nega estar em um. Eles continuam falando sobre relacionamentos por um tempo, até que a conversa se volta para seus saldos mensais de pontos. A maioria do grupo já esgotou a maioria de seus pontos, e está animada para receber uma recarga para o próximo mês. Ayano Koji vai até uma máquina de venda automática e notou a opção de seleção de água grátis. Yamauchi comenta que o refeitório tinha opções de refeições gratuitas. Ayano Koji se lembra de ter visto muitos veteranos participando das refeições gratuitas. Ao que Yamauchi responde que provavelmente era por não ter dinheiro no final do mês. Mais uma vez, Ayano Koji pensa que há algo errado com a escola. Ikki e Yamauchi convidam a Ayano Koji para sair com eles depois da aula. Kushida e alguns outros também vão. O grupo então sai para dar uma olhada no campus. Eles falam um pouco sobre relacionamentos até que chegam a conversar sobre os saldos mensais de pontos. Como todos expressam suas opiniões sobre os saldos de pontos da escola, Ayano Koji começa a se perguntar sobre como a escola determina quais alunos têm mérito, pois não parece ser baseado em aprovação ou reprovação nas pontuações dos testes. Um mês após o início do ano letivo, Shabashira chega e dirige-se à sala de aula. Os alunos da turma estão preocupados, pois não receberam nenhum dos pontos que foram informados que receberiam no início do mês. Shabashira revela que a classe 1D recebeu todos os pontos que deveriam obter, e continua revelando que seu mau comportamento como atrasos, faltas, uso de celulares e conversa durante a aula no último mês diminuiu seus ganhos mensais de pontos para 0. A professora fala que explicou tudo no primeiro dia de aula, que essa escola mede as habilidades dos alunos e que eles foram classificados como sem valor. Ela diz que não pode falar os detalhes de como a escola avalia o mérito para os alunos. Shabashira revela à sala que eles vão continuar com 0 pontos até a formatura. Ela fala que os alunos são colocados em cada uma das classes com base em seus méritos, com os melhores alunos sendo colocados na classe A e os defeituosos na classe D. Esses pontos também são explicados como base para a classificação do desempenho das turmas. Ela mostra as notas que a turma obteve no exame simulado uma semana antes, e ri da turma por suas notas gerais ruins, acrescentando que 7 dos alunos teriam sido expulsos por seus resultados se o teste tivesse sido oficialmente registrado em seus boletins. É revelado que os alunos que obtêm notas baixas o suficiente em seus exames intermediários ou finais são expulsos imediatamente. A professora também revela que a escola não garante emprego, faculdade ou qualquer outra coisa para os alunos que não sejam da turma A. E finalmente ela informa a classe que haverá um exame de meio semestre em 3 semanas e sai da sala de aula. Os alunos começam a brigar entre si sobre a verdade do sistema de pontos e seus status como defeituosos da escola. Depois eles conversam para pararem os maus comportamentos. Sudo não concorda em ajudar. Depois da escola, Ayano Koji é chamado para a sala dos professores pelo alto-falante por Shabashira. Ele vai para a sala dos professores, onde encontra Shie Hoshinomiya, responsável pela turma B. Ela fica interessada nele, perguntando se ele não tinha namorada e aproximando-se dele, dizendo que ela teria ido totalmente a ele se estivessem na mesma classe. Mas logo depois é interrompida por Shabashira. Ayano Koji e Shabashira vão para a sala de orientação, mas são perseguidos por Shie, que só para quando uma aluna procura por ela. Shabashira faz Ayano Koji ficar na cozinha perto da sala de orientação e diz a ele para ficar em silêncio com uma ameaça de expulsão se ele não cumprir. Shabashira o deixa na sala e Horikita aparece na sala ao lado. Horikita veio perguntar a Shabashira por que ela foi colocada na classe D, não acreditando que ela fosse defeituosa. Ela afirma que deve ter sido um erro, e é revelado que Horikita ficou em 3º lugar geral nos exames de admissão e teve notas altas em acadêmicos fora dos exames. Shabashira então afirma que a escola não cometeu nenhum erro ao colocar Horikita na classe D, e também diz que a escola não leva em consideração só as habilidades acadêmicas, para saber se alguém tem mérito ou não. Depois que a conversa foi concluída, Shabashira pede para Horikita ficar por perto, dizendo que ela lhe dará uma dica sobre como chegar à classe A. Shabashira chama Ayano Koji e Horikita percebe que toda a conversa foi ouvida. A professora então questiona Ayano Koji sobre sua pontuação de exatos 50 pontos em todos os exames até agora, bem como sua capacidade de pontuar um dos problemas mais difíceis no exame e ao mesmo tempo errar um dos problemas mais fáceis. Ayano Koji nega que manipulou suas notas e diz que foi tudo uma coincidência. Horikita fica desconfiada sobre isso. Depois, Horikita começa a interrogar Ayano Koji com perguntas sobre suas pontuações e ele reafirma que são coincidências. Eles então discutem a questão com os pontos de aula e os próximos semestres. Horikita solicita a ajuda de Ayano Koji para resolver este problema, mas ele recusa várias vezes.
O comportamento na classe D começa a melhorar lentamente, com exceção de Sudo. Hirata decide criar um grupo de estudos para ajudar a turma a se preparar para os próximos exames de meio semestre. Ele convida a todos, mas Sudo, Ike e Yamauchi não mostram interesse em participar. Horikita quer que a Ayano Koji os leve a participar de um grupo de estudo criado por ela para que a classe D possa passar nos exames e aumentar seus pontos de classe. Mesmo não querendo, a Ayano Koji concorda em levá-los a participar. Ele tenta fazer com que os três se juntem ao grupo de estudo de Horikita, mas eles não querem por causa do esforço que o estudo exigiria. Então, ele tem a ideia de pedir ajuda a Kushida para que os três se juntem ao grupo de estudo. Kushida aceita, e logo depois fala que conseguiu convencer os três a comparecer e que ela também quer participar do grupo. No dia seguinte, a Ayano Koji e Horikita vão à biblioteca para se preparar para a sessão de estudo. Sudo, Ikki, Yamauchi, Kushida e Kiyosuke Okitani chegam para estudar. Quase imediatamente é evidente que o trio idiota está muito atrasado em seus estudos, e Horikita menospreza eles. Eles começam a discutir, o que leva o trio idiota a perder o foco e o interesse no grupo de estudo. Apesar dos esforços de Kushida, todos, exceto Ayano Koji, Horikita e Kushida, deixam o grupo de estudo. Horikita afirma que perdeu o interesse em ensiná-los ainda mais, pois vê como incômodo ensinar-lhes qualquer coisa no futuro. Kushida fica preocupada com o resultado e sai logo depois. Ayano Koji sai atrás dela para agradecer pelo trabalho que ela fez para ajudar o grupo de estudo mesmo que fracassado. Kushida estava indo para o telhado, então ele a segue silenciosamente, para saber o que ela está fazendo. Ele encontra Kushida insultando Horikita, ela parecia estar com muita raiva dela, o que choca Ayano Koji, e ele rapidamente tenta sair, mas faz um barulho alto com a porta. Ela percebe sua presença no telhado e imediatamente o confronta perguntando se ele ouviu alguma coisa que ela estava dizendo, o que Ayano Koji não nega. Ela o ameaça para ficar quieto sobre o que aconteceu. Kushida pega a mão de Ayano Koji e a coloca em seus seios para usar as impressões digitais como forma de chantagem caso ele fale alguma coisa do que acabou de ouvir, dizendo que pode entregar o uniforme para a polícia como prova. Ayano Koji jura não falar nada e então a questiona sobre seu comportamento e por que ela está tão chateada com Horikita. Kushida diz que quer se tornar amiga de todos. Ayano Koji pergunta se ela e Horikita se conheciam antes de ir para o ensino médio. Ela muda o assunto rapidamente e pede o silêncio dele uma última vez antes de voltar ao seu estado habitual. Com isso, os dois vão embora. Mais tarde, o bate-papo do grupo de conversa em que a Ayano Koji estava começou a discutir sobre Horikita e suas ações. Eles não gostaram da atitude dela. Ayano Koji sai de seu quarto depois de não conseguir dormir e desce para pegar algo para beber em uma máquina de venda automática. Ele vê e segue Horikita. Ela se encontra com um aluno mais velho. O aluno mais velho é Manabu Horikita, presidente do conselho estudantil e também irmão mais velho de Suzune Horikita. Horikita diz a seu irmão que ela veio a esta escola para alcançá-lo, além de dizer que ela chegará à classe A. Manabu diz que ela nunca vai chegar à classe A, e a provoca e empurra ela contra a parede do prédio. Ele diz a ela para sair da escola e se prepara para jogá-la no chão. Ayano Koji rapidamente se move e segura o braço de Manabu. Manabu imediatamente dá alguns golpes em Ayano Koji, mas ele se esquiva de todos. Manabu percebe que Kiyotaka é bastante habilidoso e pergunta se ele praticava alguma coisa, e Ayano Koji responde que fez piano e caligrafia. Ele fica surpreso ao saber que Suzune fez um amigo e fica interessado em Ayano Koji. Ele sai e Horikita e Ayano Koji ficam sozinhos. Horikita interroga Ayano Koji sobre suas verdadeiras habilidades, mais uma vez acusando-o de manipular suas notas nos exames. Ayano Koji novamente nega isso, e pergunta a ela o que ela pretende fazer daqui pra frente, e ela afirma que desistiu do trio idiota, vendo-os como nada além de bagagem pesada para seu objetivo de alcançar a classe A. Ayano Koji responde dizendo que a escola baseia as coisas no mérito e não apenas nas habilidades acadêmicas, e que pode haver punições que eles desconheçam caso um aluno seja expulso. Ele diz que há coisas em que Sudo, Ikki e Yamauchi são melhores do que ela, como habilidades físicas e comunicação. Ayano Koji convence ela a mudar de ideia e concordam em tentar impedir que o trio idiota fale nas próximas provas. Uma semana antes do início das provas intermediárias, Ayano Koji e Horikita começam a discutir como fazer o trio idiota estudar. No café, eles mais uma vez pedem a ajuda de Kushida. Ela aceita e bem rápido consegue chamar eles.
Horikita pergunta se eles se juntariam ao seu grupo de estudo mais uma vez. Os três mostram desinteresse por estudar, especialmente Sudo, que quer priorizar o basquete. Mas Horikita diz que tem um plano e explica que eles iriam estudar sem usar seu tempo livre. Ou seja, eles iriam usar o tempo durante a aula para memorizar e estudar questões. E então, usar o tempo entre os períodos para ensiná-los pessoalmente o assunto que eles tiveram mais dificuldade em entender. Eles só concordam com o plano depois que Kushida diz que vai sair com a pessoa que obter a maior pontuação. No dia seguinte, todos se reúnem na biblioteca para estudarem. A sessão de estudo fica um pouco barulhenta, e um grupo de alunos da classe C pede silêncio ao grupo de estudo. Eles então percebem que pertencem à classe D e começam a provocá-los por isso. Sudo fica pistola com suas provocações. Um aluno da classe C fala que eles nem estão estudando o conteúdo correto para o teste e insulta eles novamente. Sudo perde a paciência e vai para cima do aluno vacilão da classe C. Ele se prepara para bater no aluno até que Honami Ichinose chega e fica no meio dos dois, dizendo para pararem a briga. Os alunos da classe C vão embora após sua ameaça de chamar os professores. Horikita lembra do aluno da classe C dizendo que o material que eles estudaram para a prova nem está correto. Com isso, todos do grupo de estudo ficam preocupados. Eles então decidem ir e verificar com Shabashira se o material que estão estudando está correto. Na sala dos funcionários, Shabashira diz a eles que o material do teste foi alterado uma semana antes e que ela havia esquecido de informá-los sobre isso. O grupo queria protestar pelo erro da professora, mas Horikita diz para eles voltarem a estudar, que é mais importante. Ayano Koji pede que Kushida informe a classe sobre as mudanças no conteúdo do teste. Sudo, Ikki e Yamauchi, pelo incrível que pareça, estavam motivados a estudar. Durante a hora do almoço, no dia seguinte, Ayano Koji e Kushida saem para o refeitório. Depois de chegar ao refeitório, Ayano Koji observa os alunos mais velhos que estão comprando almoços, procurando por um que estava comprando refeições grátis. Depois de achar uma vítima, Ayano Koji vai se sentar com ele. Ayano Koji pergunta ao aluno se ele ainda tem os problemas do exame intermediário do primeiro ano do seu primeiro semestre. E depois de negociar um pouco com ele, ele concorda em vender os problemas do teste antigo para Ayano Koji por 15 mil pontos. Ayano Koji também pede as respostas do teste surpresa que teve após ser admitido. Depois de receber os problemas do exame e teste anteriores, ele percebeu que o exame do simulado tinha exatamente as mesmas perguntas que a classe 1D recebeu este ano. Kushida pergunta a Ayano Koji como ele teve essa ideia de pegar os testes antigos, e ele responde que desde que soube que o conteúdo do teste seria diferente, ele percebeu quando a professora falou pela primeira vez no exame intermediário, que mesmo sabendo das notas e atitudes de Sudo e dos outros, ela falava com muita confiança, fazendo entender que ela confirmava que tinha uma maneira infalível de salvar eles. Ayano Koji decide que vai compartilhar as respostas do exame para a classe D e garantir que todo mundo passe. Então ele pede a Kushida que ela entregue os testes que acabou de conseguir para a classe no dia anterior ao exame. Para evitar deles perderem o foco e a motivação nos estudos, ela concorda e fica surpresa quanto à inteligência e capacidade de Ayano Koji. Um dia antes do semestre, Kushida entrega os antigos exames de meio de semestre para a classe. Horikita agradece Kushida por seus esforços e pergunta se Kushida a odiava. Kushida responde que sim, odeia ela. Horikita não se surpreende e planeja continuar trabalhando com ela. No dia seguinte, Shabashira informa que se passarem tanto na fase intermediária quanto na final, o que acontecerá em julho será que eles serão recompensados com férias, em uma viagem dos sonhos para uma ilha. Os exames finalmente começam e eles vão bem nos 4 primeiros testes. O teste final é o de inglês. Sudo está confiante sobre sua capacidade de passar em todos os testes, exceto no teste de inglês, que ele não conseguiu revisar a tempo por ter adormecido cedo na noite anterior. O último teste termina e eles logo perguntam a Sudo como ele foi no teste. Ele diz que fez o que pede e que não sabe se foi bem no teste de inglês. Apesar do que aconteceu com o teste de inglês, Horikita elogia Sudo por seus esforços e pede desculpa por algumas das coisas mais duras que ela havia dito a ele antes. No dia seguinte, Shabashira chega à sala de aula e apresenta as pontuações de todas as 5 provas do semestre. A turma começa a se alegrar com o número de pontuações perfeitas, e parece que todos os alunos da turma conseguiram obter pontuações acima da linha vermelha no teste simulado 3 semanas atrás. Sudo e os demais estavam muito felizes por ele ter passado em todos os testes, até que Shabashira desenha uma nova linha vermelha na folha de pontuação em inglês logo acima do nome de Sudo, que obteve 39 pontos no exame. Ela afirma que a nota de aprovação para o exame é de 40 pontos, e logo depois explica como é dedicada uma nota de aprovação, que é calculada dividindo a pontuação geral da classe por 2.
que ficou 39,8, ou seja, Sudo falhou e será expulso da classe. Hirata, Ikki e Horikita protestam e defendem Sudo. Eles pegam a folha de respostas dele e verificam se a correção está realmente certa. Após examinarem ela, eles falam que não tem erro. Logo depois, Horikita se posiciona perguntando à professora se não houve erro ao calcular a média do teste de agora. E a professora responde que não. Então Horikita questiona ela dizendo que a média de aprovação da nota no teste simulado que eles fizeram foi de exatos 32 pontos. Porém, nos cálculos de Horikita ficava 32,2 pontos. Ou seja, a professora tinha deixado passar o decimal e arredondou a aprovação de nota. Em outras palavras, 39 pontos deveriam ser o bastante para Sudo passar agora, já que a média foi de 39,8 pontos, e a professora poderia também desconsiderar o decimal assim como ela fez no teste simulado. Mas, nesse momento a professora faz uma revelação. Horikita tinha de propósito baixado sua nota em inglês, prevendo a nota ruim de Sudo, já que todas as suas notas foram perfeitas, exceto a de inglês. Ela tinha tirado 51 pontos em inglês, para baixar a nota média de aprovação da classe e evitar a expulsão de Sudo. Os alunos ficam surpresos com isso. Shabashira dá sua palavra final dizendo que ela tinha arredondado o último teste para exatos 32 pontos, e agora para exatos 40 pontos e fim de conversa. Sudo seria expulso da classe. A professora sai da sala e a Yanokoji também sai e segue ela. Ele se encontra com ela no corredor e pergunta se ela acredita ou não que a sociedade é justa, e ela afirma que acredita que não é, nem um pouco. A Yanokoji concorda com ela, e a questiona sobre ela não ter avisado a classe D sobre a mudança no material para as provas intermediárias, e como isso foi feito de propósito para dar desvantagem à classe D. A Yanokoji planeja reclamar com a escola sobre as desigualdades e ações injustas que eles sofreram, mas Shabashira diz que Sudo será expulso e ponto final. Ela parabeniza a Yanokoji e revela que sabe que ele pegou os testes antigos e o distribuiu para a classe. Por fim, a Yanokoji retira seu cartão de estudante e pede que ela lhe venda um ponto para aplicar na pontuação do teste de inglês de Sudo. Shabashira acha interessante a ideia. A Yanokoji fala que ela mesmo disse no começo das aulas que não há nada nessa escola que você não possa comprar. Ela aceita vender o ponto para ele por 100 mil pontos. A Yanokoji obviamente não tem todos esses pontos, afinal não há ninguém na escola que não tenha usado nenhum ponto. Nesse momento Horikita aparece e diz que ela também vai pagar com seus próprios pontos o ponto de teste de Sudo. Shabashira vende para eles e os elogia. Ela diz que vai cancelar a expulsão de Sudo e confessa que os dois, tanto a Yanokoji como Horikita, podem realmente alcançar as classes mais altas no futuro. À noite, todos os membros do grupo de estudo estavam reunidos no dormitório de Yanokoji, comemorando por terem passado no exame. Sudo, Ikki e Yamauchi agradecem a Horikita por ter ajudado eles nos estudos e assim evitar deles serem expulsos da escola. Eles perguntam a ela como ela conseguiu cancelar a expulsão de Sudo, mas ela diz que era um segredo. Kushida revela para o trio idiota o objetivo de Yanokoji e Horikita de alcançar a classe A. O trio duvida de sua capacidade de atingir a classe A. Horikita fala que a escola não se baseia apenas nas habilidades acadêmicas para saber para qual classe o aluno vai. Ela fala também que nessa escola a habilidade é fundamental, e que eles vão enfrentar competições mais difíceis. A Yanokoji decide que vai fazer o melhor por enquanto, e que não se importaria em ver Horikita sorrir mais uma vez. E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Curtiram o ritmo? Ou preferem um mais acelerado, contando somente as partes principais? E também deixem aí nos comentários sugestões de mais novels e mangás que vocês queiram ver aqui no canal. Agora uma dica muito boa para quem curte mangás e novels, ou melhor, para quem quer comprar mangás e novels com descontos. Conheça a página Ofertas Mangás. Você vai receber todos os dias as melhores ofertas de mangás e novels. Sempre que um mangá ou novel entrar em oferta, você vai receber uma notificação. Assim você vai economizar muito. Temos um canal no Telegram, entre nele, é grátis. E também estamos no Twitter, já siga a página e ative as notificações. Além disso tudo, fazemos sorteios com frequência de vários mangás e novels, para todo mundo participar. Você não tem nada a perder, vem com a gente. O link do canal no Telegram e da página da Ofertas Mangás no Twitter está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. E mais uma coisa, eu sou conhecido como Huff e também tenho um canal aqui no YouTube. Lá eu também falo sobre animes e mangás. E caso vocês queiram ver mais sobre o meu trabalho, deem uma passada lá. Então é isso pessoal, e até o próximo vídeo.